Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Como disse já o pastor Antônio, é uma grande alegria, um enorme prazer, mas também uma grande responsabilidade, né? A gente está aqui reunido, ouvindo e meditando na santa palavra de Deus. Quero pedir que você se coloque de pé. Isso. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos, pelo que eu entendi, o pastor Walter passou o terceiro passo dessa campanha, né? A oração é a capacidade espiritual de atingir situações e pessoas mesmo quando estão distantes de nós fisicamente. Amém? O texto que ele passou aqui das 7 campanhas, Tiago 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Você achou aí, Lucas, capítulo 11? Agora a gente não tem mais a TV ali, né? A gente vai deixando a Bíblia em casa, acostumando com essas tecnologias e muitas vezes não achamos. Mas se tiver alguém do seu lado aí, com a Bíblia aberta, que você quiser partilhar dessa leitura, seria muito bom. Diz assim a palavra de Deus, lá em Lucas, capítulo 11, versículo 1 em diante. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou-lhe, disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Quero ler só o versículo 1 mesmo. Feche seus olhos mais um momento, cubra sua cabeça. E vamos juntos orar mais uma vez. Nesse momento quero que você interceda pela minha vida, pedindo que eu seja aqui um canal de bênção para falar o seu coração. Paizinho querido, é com muito temor e tremor que eu me coloco diante dessas pessoas nesta noite. Peço que o Teu Espírito Santo venha de encontro às minhas necessidades, Pai, e a necessidade de cada um dos meus irmãos. Que não sejam aqui meras palavras de eloquência humana, que não seja aqui uma simples palestra, mas que seja um mover do Teu Espírito, que rios de águas vivas possam fluir do meu interior, para alimentar, Senhor, e para saciar a sede daqueles que estão, ó Pai, pelos sedentos de uma palavra do alto. Ajuda-nos, Senhor, nesta noite, e fala conosco para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Pode sentar aqui, meus amigos, estamos no centro. É um privilégio muito grande, realmente, ministrar uma palavra acerca desse tema, né? É um tema que tem ficado um tanto quanto esquecido hoje, né? Pouco falamos de oração. Quem é que tem o hábito de orar? Levante a mão com bastante sinceridade. A oração, ela é uma arma poderosíssima que Deus nos deixou. Através da oração nós temos acesso ao Pai Celestial, e através da oração nós alcançamos e tocamos o Reino Celestial. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é muito interessante, né? Porque nós estamos falando aqui dos discípulos de Jesus, e eles relatam ali a nós, aqui no caso Lucas, dizendo que Jesus estava orando ali em um determinado lugar. E quando ele terminou de orar, um dos discípulos, representando os outros 12, se apresentou diante dele e disse: Senhor, nos ensina a orar. É interessante observar aqui que esses discípulos caminharam com Jesus ali durante todo o seu ministério. E aqui eles podiam ter feito a Jesus qualquer pedido.
Seria plausível se de repente ele se aproximasse de Jesus e dissesse: Jesus, nos ensina a ressuscitar os mortos. Nós estávamos lá quando o Senhor arrancou aquela pedra e deu um grito ali para que Lázaro saísse. Depois de 7 dias ficamos ali, totalmente atônitos diante do que aconteceu. Nos ensina, Senhor, a fazer isso, a ressuscitar os mortos. Eles podiam ter dito: Senhor, eu me lembro naquela madrugada que nós estávamos ali no meio do mar, uma tempestade grande, o barco sendo levado de um lado para o outro, o Senhor não estava conosco, e de repente nós avistamos de longe alguém vindo, até achamos que era um fantasma, mas era o Senhor caminhando sobre as águas. Senhor, nos ensina a andar por cima da água. Eles poderiam ter dito para Jesus: Senhor, nós estávamos lá quando o Senhor multiplicou aqueles peixinhos e aqueles pães, e através daquela pouca comida o Senhor fez alimentar ali uma multidão de pessoas. Aquilo foi tão extraordinário, impactante, tanto para nós quanto para aquelas pessoas. Ensina-nos a multiplicar a comida. Mas não foi isso que eles pediram. De fato, o que eles pediram quando se aproximaram ali de Jesus foi: Senhor, ensina-nos a orar. Você vê o tamanho da importância que a oração exerce na vida de um cristão. Eu quero deixar aqui uma frase de efeito para você. Um cristão que não ora, ele é que nem um carro sem combustível. Definitivamente não vai a lugar nenhum. A oração é o combustível. A oração é o meio que Deus escolheu para que nós tivéssemos um relacionamento de intimidade com Ele. Só isso já era motivo suficiente para nos motivar como servos de Deus e como filhos de Deus a orar. Só isso já era motivo suficiente para que nós nos colocássemos de joelho dia após dia, clamando o nome do Senhor. É o meio que Ele escolheu para que nós tivéssemos comunhão com Ele. A oração, ela é simplesmente extraordinária na nossa vida, necessária. Você quer ver que interessante algo que eu anotei aqui? Lá em Mateus capítulo 7, de 7 a 12, Jesus ali falando aqueles homens, trazendo ali, eu creio que uma nova doutrina até, ele vai apresentando ali Deus como Pai, algo que não era comum para aquele povo naquela época, e ele diz ali para eles: pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele diz: pois todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra. Aí diz: qual é o pai que o filho pedindo a ele um pão vai dar a ele uma pedra? Ou qual é o pai que o filho pedindo um peixe vai dar a ele uma cobra? Queridos, o que você tem pedido para Deus? Você acha que Deus está indiferente aos seus pedidos? Você acha que Deus não está escutando aquilo que você fala? Olha que extraordinário isso que Jesus está nos apresentando, um Deus que escuta as nossas orações. Pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo, ele não diz alguns, ele não diz aqui que ele tem filhos preferidos, ele diz que todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra. Qual é o pai que tem coragem de dar uma pedra para um filho com fome? Qual é o pai que tem coragem de dar uma serpente para um filho que quer comer um peixe? Ele fala: vocês são seres humanos maus, e mesmo assim sabem dar boas coisas aos seus filhos, que dirá o pai, aquele de João 3,16, que amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Que dirá o Pai que está no céu, Ele não daria boas coisas àqueles que pedirem? Queridos, o meio de comunicação com Deus é a oração. A oração, ela é o nosso, eu posso dizer que é o nosso aprofundar de um relacionamento íntimo com Deus. Como é que eu quero ou desejo ter um relacionamento de intimidade com alguém que eu não converso? Como é que eu
quero me aproximar de alguém, ou manter um relacionamento próximo a alguém, ou conhecer melhor alguém, se eu não converso com esse alguém. A oração é um meio que Deus deixou para nós, para que nós estreitássemos o nosso relacionamento com Ele. Você quer um outro motivo para orar? A oração, ela é o melhor remédio contra a ansiedade. Nós vivemos um tempo de ansiedade, não é assim? Quantas vezes nós, eu estou falando de mim aqui também, irmãos, quantas vezes nós levantamos pela manhã sem motivo nenhum, uma opressão, parece que estou esmagando o nosso coração. Você já se sentiu assim? Às vezes levanta pela manhã, tem o café da manhã, está tudo bem, a família está bem, não está faltando nada, a saúde está em dia, mas nós nos levantamos às vezes com uma opressão, nos sentindo mal. Às vezes parece que há dentro de nós ali até um certo pessimismo com relação àquele dia, né? Até uma certa superstição. Nossa, hoje eu não estou legal, acho que alguma coisa ruim vai acontecer, está repreendido em nome de Jesus. Amém. Mas a oração é o melhor antídoto contra a ansiedade. Tu te lembra lá de Filipenses capítulo 4, versículo 6? Ele diz: não andeis, pois, ansiosos. Quase impossível falar isso para nós nos nossos dias, né? Mas ele diz: não andeis, pois, ansiosos de coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, através de orações, súplicas e ações de graça. Aleluia. É interessante, né? Porque ele nos dá o caminho e ele fala exatamente qual é o resultado desse caminho. Não andeis, pois, ansiosos, preocupados, inquietos, depressivos por coisa alguma. Antes, as vossas petições, os vossos pedidos sejam em tudo conhecidos diante de Deus, através de orações, súplicas, ações de graça. E ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, alma. Ele está falando desses sentimentos que muitas vezes nos rodeiam, dessa incerteza que muitas vezes toma o nosso coração, dessa ansiedade que muitas vezes enche o nosso coração, enche a nossa mente, a nossa alma. Quando ele diz ali que ele guardará o vosso coração, ele está falando dos seus sentimentos. O melhor remédio contra a ansiedade é a oração. Ele guardará o vosso coração. Ele está falando de alma. Coração na Bíblia sempre vai estar ligado à nossa alma, aos nossos sentimentos. Ele guardará o vosso coração, os vossos sentimentos. Você já pensou? Você entender que através do tempo, do período de oração, a sua alma se aquieta, a sua alma se tranquiliza. Não andeis então ansiosos, não andeis então preocupados de coisa alguma. Antes, peça a Ele. As nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, através de orações, súplicas e ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, está falando do nosso psique, está falando da nossa maneira de pensar, está falando dos nossos pensamentos. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, olha, é maravilhoso entender isso. Eu sei que depois que eu desenvolvi um tempo com Deus, depois que eu aprendi a orar, eu estou falando aqui, não que eu seja mestre nisso, mas depois que eu venho aprendendo, e cada vez que eu oro, e cada vez que eu me debruço na presença de Deus, e cada vez que eu sinto a presença do Espírito Santo, e cada vez que Ele vai corrigindo os meus caminhos, e cada vez que Ele me ensina alguma coisa, eu me sinto aprendendo e aprendendo e aprendendo. Eu me sinto um aluno eterno diante do Senhor quando dobro o meu joelho para orar. A oração, ela deve ser uma prática contínua na nossa vida, porque a oração, ela alcança a nossa vida, mas também alcança aqueles que estão à nossa volta. Eu me lembro do testemunho de uma irmã. Eu conheci uma irmã da Assembleia de Deus, e um dia nós estávamos ali trocando ideia, conversando, uma senhora já vivida, aquelas
tiazinha do coque, sabe? Uma mulher cheia do Espírito Santo. E um dia nós conversávamos ali, trocando algumas ideias, e falando sobre família, falando sobre oração, falando sobre igreja. E aquela mulher me contou um testemunho que marcou a minha vida. Ela falou: olha, eu vou contar algo para você. Ela falou: eu tive 7 gestações. E toda vez que eu engravidava, eu punha a mão na minha barriga e eu fazia a seguinte oração: Senhor, eu não sei quem é essa criança, eu não sei o que ele vai vir a se tornar, eu não sei a cor dos olhos, eu não sei a cor do cabelo, eu não sei qual é a personalidade, mas uma coisa eu sei, eu quero que ele seja um servo seu. E ela dizia assim: Senhor, se esta criança vai se tornar um adulto cheio do Espírito Santo, se essa criança vai ser um homem, uma mulher que vai ser usado na tua obra, Senhor, que o Senhor traga a este mundo. Mas, Senhor, se essa criança, Pai, que ocupa o meu ventre, se ela foi para ser de repente, Senhor, um motivo de tristeza na minha casa, se essa criança foi para ser um motivo de vergonha na minha casa, se essa criança for envergonhar o teu nome, porque o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor pode tomar. Que oração ousada para uma mulher grávida. Ela falou: olha, eu perdi um filho antes de nascer, né? Já tinha um tempo de gestação bem avançado e acabou abortando. Ela falou: me doeu muito, muito. Ela falou: mas um segundo filho chegou a nascer. Eu passei alguns meses e infelizmente acabou falecendo. Ela falou: eu não entendi aquilo. No dia em que nós velávamos aquela criança, naquele caixãozinho, uma tristeza terrível, e eu ali amargamente triste, sem entender o que estava acontecendo, eu no meu espírito orando, dizendo: Senhor, por que isso? Por que tanto sofrimento? E quando eu falei isso, imediatamente o Espírito Santo trouxe ao meu coração a minha oração. Eu abri os meus olhos, olhei para aquela criança, Deus me deu e Deus tomou. Louvado seja Deus. Ela falou: eu tive 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. Meus 3 filhos são pastores. E as minhas 2 filhas são missionárias. Deus escutou a minha oração. Às vezes, queridos, parece que Deus não está ouvindo aquilo que falamos, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Às vezes nós, como seres humanos, no tempo em que nós vivemos, isso é ainda mais gritante, porque nós vivemos no tempo de uma tecnologia avançada. Nós vivemos no tempo do toque de caixa, do touch screen, não é o celular. Ele não pode demorar 2 segundos para abrir um programa. Quando nós estamos com o celular na mão, nós clicamos onde nós queremos, e ele não abre imediatamente, nós começamos a bater o dedo. E nós pensamos assim: já está uma porcaria esse meu celular. Por 2 ou 3 ou 4 segundos, que ele demora mais para fazer a operação que nós estamos acostumados a fazer, a toque de caixa. Nós já reclamamos. Agora, como é que uma sociedade, como é que uma geração que está acostumada com tudo que ela precisa, com tudo que ela quer, imediatamente vai conseguir entender que ela precisa passar por um tempo diante de Deus, para que ela seja aprovada acerca de alguma coisa, ou para que Deus dê a ela alguma coisa, ela vai ter que gastar tempo na presença de Deus? Como que nós vamos explicar isso para uma geração tão acelerada? A nossa geração fast food, não é? É tudo para ontem. Eu creio que antigamente era um pouco mais fácil de se entender o tempo de Deus, mas nós vivemos um tempo, uma geração que tem tudo o que quer na hora que quer, e isso também limita muitas vezes o acesso que as pessoas têm a Deus. Não é assim? Nós estamos acostumados com isso. E às vezes nós pensamos que Deus não está escutando as nossas orações, porque nós oramos 1, porque nós oramos 2, porque nós oramos 3, porque nós oramos 4, porque nós oramos 5. Eu já orei 1 mês, Deus! O Senhor não me ouviu ainda? Não aconteceu nada, eu não estou vendo nada. Mas Deus está escutando as suas orações. Ele tem um compromisso dele, ele vai responder e você vai ter acesso à resposta de Deus. Você lembra de Abraão? Lá no capítulo 17, se não me engano, de Gênesis, a Bíblia diz que Deus revela a Abraão que ele ia destruir as cidades da Campina, Sodoma e Gomorra, e aquela ali é a primeira intercessão da história da Bíblia. A Bíblia
Bíblia diz que Deus chega diante de Abraão e diz: olha, eu vou destruir cidades da Campina, porquanto o pecado dela tem se acumulado grandemente, e eu desci para ver o que está acontecendo, mas eu não vou poupar essa cidade, eu vou destruir. E Abraão ousadamente olha para Deus ali em forma teofânica e diz assim para ele: mas tu vai destruir o justo com o ímpio? Longe de ti seja fazer isso, tu és o juiz de toda a terra. E ele começa uma intercessão ali por um povo extremamente pecador, e ele diz: Senhor, mas que seja o caso de ter 50 justos nessa cidade, o Senhor vai destruir eles também, junto com os ímpios? Deus diz: não, se tiver 50 justos na cidade, eu não destruo essa cidade. E ele fala: Senhor, me perdoa, mas e se desses 50 faltar 5, e se forem só 45, Senhor, o Senhor vai destruir a cidade por causa de 5? Ele fala: não, se for de 45 eu não vou destruir a cidade. E Abraão vai lutando diante de Deus até chegar ali em 10, ele fala: Senhor, e se forem 10? E Deus diz: não, se tiver 10 justos na cidade, eu não destruo a cidade. E parece que a intercessão de Abraão foi extremamente em vão, porque Deus destruiu Sodoma e Gomorra, não é verdade? Quando eu li a primeira vez essa passagem, eu falei: rapaz, ele gastou tanto tempo, ele intercedeu de uma forma tão veemente, mas parece que não valeu de nada. Aí você vai lá em Gênesis 19, 29, se eu não me engano, acho que eu gravei o versículo no meu coração. Ele diz assim: quando Deus destruiu a cidade da Campina, Ele poupou Ló da destruição, Ló e a sua família, por amor que tinha a Abraão. Abraão não falou uma vez o nome de Ló. Abraão não intercedeu nenhuma vez por Ló. Abraão intercedeu de uma forma geral. Abraão disse: Senhor, não destrua se tiver 50, 45, 40, 30, 20, e foi baixando, mas nenhuma vez no meio da intercessão ele falou o nome do seu sobrinho, e ele estava desesperado pela vida do sobrinho, com certeza. Mas quando ele entrou ali, a provisão de Deus para destruir aquelas cidades pecadoras, a Bíblia diz que Deus poupou a família de Ló por amor a Abraão, irmãos. Tem pessoas da sua família que só estão de pé hoje porque os seus joelhos estão dobrados. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Aleluia. Tem pessoas da minha família que só estão de pé hoje porque os meus joelhos estão dobrados. Nunca é em vão gastar tempo ou passar tempo na presença de Deus, intercedendo por aqueles que amamos. A oração alcança as pessoas. Você quer ver que interessante? Logo eu me converti, eu comecei um trabalho na minha casa, me batizei, um desejo imenso de fazer alguma coisa na obra de Deus. E eu lembro que a minha casa, a casa da minha mãe, era uma casa muito complicada, muitos palavrões, brigas, e eu não tinha prazer de ir lá, sabe? Eu chegava lá, era uma irmã ofendendo a outra, a minha mãe gritando, e a minha mãe teve uma vida muito dura, muito difícil. Eu não tinha muito prazer de estar ali na casa da minha mãe. E eu lembro que logo que me converti, eu comecei a orar na madrugada, porque a saúde da minha mãe era extremamente debilitada. Vez sim, vez outra, ela estava no hospital. Vez sim, vez outra, ela estava mal. E eu lembro que ela vivia uma depressão que há anos eu não via minha mãe sorrir. E eu comecei a interceder por ela na madrugada, orando, dobrando o joelho. Falei: Senhor, por favor, cura minha mãe, tem misericórdia da minha mãe, estende as mãos sobre a vida da minha mãe. E eu me lembro que quando comecei a orar na madrugada, um dia o Espírito Santo falou assim comigo: Leandro, o que você está fazendo? Eu falei: Senhor, eu estou orando. Ele falou: vai lá, comece a ministrar para a sua família, pregar na sua casa. Então logo ele falou, no outro dia eu fui lá, conversei com ela, falei: mãe, eu queria começar a trazer uma palavra aqui, falar do amor de Deus, se a senhora me permitir ir na sua casa. Ela falou: vai ser um prazer. Eu falei: pode vir. E começamos a ir, se não me engano, toda quinta-feira eu ia ali levar uma palavra. Eu me lembro que a primeira palavra que levei ali naquele dia foi sobre o amor. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Eu me lembro que estava ali a minha família base reunida ali, né? Mãe, irmã,
Depois de ministrar a palavra, eu já tinha 27 anos nessa época, e eu nunca tinha ouvido da minha mãe que ela me amava. Nunca. Eu nunca ouvi, sabe, a minha mãe olhar nos meus olhos e dizer: filho, eu amo você. E aquilo me incomodava. E eu me lembro que quando eu terminei aquela palavra, nós oramos, e eu olhei para minha mãe e falei: mãe, a senhora me ama? Ela olhou para mim assim, meio que assustada com a pergunta, porque assusta, né? Frase tão simples, amo você, mas parece tão difícil de falar. Ela balançou a cabeça. Eu falei: mas a senhora me ama? Ela falou baixinho: sim. Eu falei: tem certeza? Sim, filho, sim. Eu falei: por que a senhora nunca me falou? Queridos, a minha mãe passou uma vida muito difícil. Minha mãe casou com um homem que bateu nela durante 12 anos. Ela teve 3 filhos com esse homem e foi humilhada durante 12 anos. Minha mãe foi abandonada pela sua família quando ela mais precisou. Quando ela largou meu pai, a família também não acolheu. Nós fomos morar no lugar mais violento que existia naquela época. E ali nós fomos criados. Eu perdi um irmão assassinado quando eu tinha 16 anos de idade. Meu irmão mais velho foi assassinado. No dia que o meu irmão foi assassinado, foram chamar minha mãe. E quando chegaram lá, ele estava agonizando, ainda não tinha morrido. Morreu nos braços dela, praticamente. Como é que eu vou cobrar dela? Não tem como cobrar de uma mulher. Teve uma vida muito amarga. Mas naquele dia os céus se abriram ali. E eu me lembro que eu olhei para ela e falei: mãe, a senhora me ama? Ela disse: eu amo sim. Eu abracei ela chorando. Eu falei: a senhora ama a minha irmã? Não. A senhora ama os seus netos? Não. Um a um nós fomos passando diante dela, ela abraçava, olhava nos olhos e dizia: eu amo você. Glória a Deus. Gente, foi um mover de Deus naquela noite. Na quinta-feira seguinte, o Espírito Santo falou: pregue sobre perdão. Eu falei: mas aí ficou difícil. Como é que eu vou ministrar isso para ela? Comecei a pregar sobre o perdão na quinta-feira seguinte. Irmãos, eu estava no meio da mensagem, ela já chorava de se desmanchar. Quando chegou no final da mensagem, eu olhei para minha mãe e disse: mãe, a senhora precisa perdoar. E ela se desmanchando em lágrimas dizia: eu não consigo. Eu falei: mãe, mas a senhora precisa perdoar. Ela falou: eu não consigo. Como é que eu vou perdoar o assassino do teu irmão? Como é que eu vou perdoar alguém que me fez tanto mal? Eu disse: mãe, se a senhora não consegue perdoar pela senhora, perdoe por mim, porque eu não quero que a senhora vá para o inferno. Naquela noite eu não consegui nada. Ela chorou, mas não conseguiu liberar perdão. E foi tão forte aquilo que eu fui para casa e não consegui dormir direito aquela noite. Eu passei intercedendo, orando e acordando na madrugada, incomodado. E eu me lembro que quando o dia amanheceu, eu fui lá na casa dela. E quando ali cheguei, ela estava varrendo lá o quintal. Mas do jeito que ela me viu chegar, ela olhou para mim e deu um sorriso, que eu nunca, já fazia anos que eu não vi ela sorrir. Eu falei: mas está tudo bem? Ela disse: nunca estive melhor. Glória a Deus. Eu falei: mas que bom, o que aconteceu? Ela falou: essa noite eu não consegui dormir. Eu dobrei o meu joelho para orar. O Espírito Santo me fez perdoar o assassino. Glória a Deus. Eu abracei ela. Daquele dia para frente, a vida da minha mãe mudou. Eu já vi ela sorrir, o semblante dela mudou. E eu me lembro que a minha oração era para que Deus prolongasse os dias dela. Eu não tinha filhos ainda nessa época. Eu fui ter a minha primeira filha, tem 8 anos agora, com 31 anos, eu tinha 27. E eu falava: Deus, eu quero que a minha mãe conheça os meus filhos. Mas a saúde dela era tão debilitada que eu percebi que a minha mãe não ia aguentar muito tempo. E eu me lembro que eu comecei a interceder por ela, falando: Senhor, cura minha mãe, acrescenta dias na vida dela, por favor. Em madrugada dentro eu orava dessa forma. Um culto de terça-feira, pastor Walter, eu fazia parte da equipe de trabalho aqui junto com o pastor Olegário, pastor Lima naquela época, pastor Agostinho Vaz. E nós estávamos ali na nave da igreja, ela vinha comigo. E eu me lembro que o pastor Agostinho, ele falou assim: tem uma pessoa aqui que está sofrendo dores assim, passando por situações assim, ela descrevendo o que ela tinha. E você está com a saúde muito debilitada. Eu preciso orar por você. Daí ele levantou a mão e disse: pode vir aqui, vai orar você. Pode vir aqui, vai orar você.
Aí de tanta insistência ela levantou a mão e ele falou: a senhora mesmo pode vir aqui. E eu me lembro que quando a minha mãe veio andando pelo corredor, o pastor Agostinho olhou para ela e falou assim: Deus está acrescentando anos na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Já era para a senhora ter morrido há muito tempo, mas Deus está acrescentando anos na sua vida. Aquilo entrou no meu coração com uma alegria, com um prazer, porque era uma resposta de oração de Deus durante muito tempo. Aleluia. Por isso eu digo para você, querido, sem medo de errar, continue orando. Não deixe de orar. Eu não sei qual é a sua rotina, eu não sei que horas você levanta, eu não sei no que você trabalha, mas separe um tempinho para falar com Deus todo dia. Eu me levanto pela manhã, queridos, mais cedo, bem mais cedo do que eu vou para o meu trabalho, porque eu sei que eu preciso passar um tempo com Deus. E quando há uma correria tão grande que eu não consigo, são raras as vezes, aquele dia parece que não é legal. Eu me sinto mal, sabe por quê? Porque eu sei que Ele estava lá me esperando. Eu tenho meu lugar de oração, aí eu sei que Ele está lá me esperando, eu sei que Ele está me esperando para conversar comigo. Faça disso um hábito. Desenvolva uma vida de oração. Se você está intercedendo por um marido, para que ele se converta, continue orando. Se você está orando por um filho que você quer ver livre das drogas ou de qualquer outra coisa, continue orando. Se você está orando porque a sua saúde está debilitada, não pare, continue orando. Eu quero, nessa noite, nós estamos aqui, acho que no número bom de pessoas, mas acho que cabem todos aqui na frente. Eu não vou insistir, mas eu queria que nós levantássemos um clamor esta noite. Aleluia. Eu não sei como é que está a sua situação. Ao vir aqui à frente, quando você chegar aqui, se você sentir vontade de dobrar o seu joelho, dobra. Se você quiser ficar de pé, fique. Se você não quiser vir, também não tem problema nenhum. Mas eu gostaria muito que você viesse aqui à frente agora e colocasse diante de Deus aquilo que está afligindo o seu coração. Se de repente você está vivendo uma fase na tua vida que você diz: pastor, está tudo tão bem comigo, vem aqui interceder pelos seus, pelo seu filho, pela sua mãe, pelo seu esposo, pela sua casa. Mas vem aqui à frente. Eu vou chamar o pastor Walter aqui.